Jogo de 7 gols, talvez até o melhor jogo do Campeonato Paulista até aqui. Bragantino 4, São Paulo 3 e a análise você vai conferir aqui agora no BID Esportes. Roda a vinheta, editor. Fala galera, tudo bem com vocês? Todo mundo antenado? Pessoal, hoje a gente vai trazer aqui uma análise do jogo entre Bragantino e São Paulo. O Bragantino venceu por 4-3. O São Paulo se mantém num momento difícil no Campeonato Paulista, mas com alguns pontos que podem ser exaltados, vamos dizer assim. O São Paulo, ele teve uma mudança de atitude, uma melhora muito grande na sua atitude e fez um jogo muito de igual para igual com o Bragantino. E é bom a gente ressaltar isso porque o São Paulo ele é um time que está em montagem. Chegaram alguns reforços, o Rogério Ceni está conhecendo o time, conhecendo o grupo. Não dá para a gente considerar o período que ele ficou no ano passado, porque não tinham os jogadores que tem hoje, né? Claro, tinha alguns, tudo mais, só que os reforços que chegaram para jogar, para serem titulares, ele tem hoje. E fez apenas 3 jogos no campeonato. Eu sei que foram 3 jogos onde São Paulo não venceu ainda, um empate, 2 derrotas. Então o Rogério ele tem os reforços à disposição agora. O momento no Campeonato Paulista do São Paulo, ele é ruim sim. 3 jogos o time perdeu 2 e empatou 1, tem apenas 1 ponto conquistado na competição. Mas não dá pra gente já criticar e pressionar tanto o Rogério. Vale lembrar que o Rogério é um treinador que ele está começando agora, mas já mostrou ser bem competente. Tem títulos na carreira e tem que ser dado tempo para ele trabalhar no clube que o revelou, que o formou, o clube que ele tem identificação. Então, eu vejo muita perspectiva para esse São Paulo, né? É claro, não vai ser um time, isso na minha opinião, que vai brigar pelos títulos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ele deve brigar ali por um título na própria Sul-Americana, que ele vai disputar, é um campeonato que dá para o São Paulo ganhar. E pode sim, porque não brigar pelo Paulista. Eu vejo Palmeiras e Corinthians à frente, mas o São Paulo ali, perto até do Bragantino. Eu acho que o Bragantino está um pouco à frente do São Paulo, porque é um time já montado, não é um time que está em desenvolvimento, é um time que já joga junto desde o ano passado, fez uma boa campanha no Brasileiro, a gente já vai falar do Bragantino. Então, mas o São Paulo, pelo peso da camisa, ele pode sim ganhar o Campeonato Paulista, ele pode sim chegar na Sul-Americana, mas talvez pelo elenco que tem, né, outros times têm elencos melhores, elencos mais qualificados, elencos que já estão montados, como é o caso de Atlético, Palmeiras e Flamengo. Eu vejo que o São Paulo talvez não chegue a brigar pelo Campeonato Brasileiro e nem pela Copa do Brasil, né? Mas, falando do jogo de ontem, um jogaço. Acho que todo mundo que viu o jogo concorda com isso. Um jogo de 7 gols, marcado também pelas falhas na saída de bola, os erros na saída de bola. Inclusive, já vi até torcedores do São Paulo comentando que lembrava muito a saída de bola do time do Diniz, né? E muito em função do primeiro gol, que foi uma falha do Miranda. O Miranda não fez um bom jogo, mas isso acontece, está começando agora a temporada, não está no seu ritmo completo. É natural isso, é normal isso. Mas foi um jogaço, né? Foi um jogaço. As duas equipes foram para propor o jogo. O Bragantino por jogar em casa, por ter um bom retrospecto contra o São Paulo. Se você for ver as estatísticas, a posse de bola do São Paulo foi melhor. O São Paulo ele deu mais chutes a gol, porém os chutes que acertaram o gol, a direção do gol, foram 7 para cada lado. Então você vê que foi equilibrado. Até os escanteios, o São Paulo teve 8, o Bragantino teve 4, mas foi um jogo bem movimentado, foi um jogo bem disputado, de muitas chances criadas. E por que eu gosto de frisar a atuação do São Paulo? Porque é um time em montagem que enfrentou um Bragantino que já é consolidado. É um time que acabou de chegar numa final de Copa Sul-Americana, por exemplo. É um time que já joga junto.
É um time que já tem um padrão de jogo, já tem um esquema tático bem definido. O seu time, ele já é bem... Tá bem fresco, vamos dizer assim, na cabeça do torcedor. Ele bate o olho e sabe quem é que vai jogar no time dele. E o São Paulo, ele conseguiu fazer um jogo muito bom, muito interessante, estando perto da vitória. Ele conseguiu estar perto da vitória. O Bragantino abriu o placar com o Arthur, o São Paulo empatou com o Alisson, depois o Alejandro desempatou, fez 2-1 Bragantino, aí o Igor Vinícius empatou o jogo, o São Paulo virou com o Caleri e o Johan empatou para o Bragantino. E aí é aquela coisa da fase não tá muito boa, né? Quando a fase não tá boa, qualquer vacilo pode resultar num gol. E foi o que aconteceu. Um jogador que passou pelo São Paulo, Gabriel Novaes, ele marcou aos 42 do segundo tempo. E aí acabou sacramentando a vitória do Bragantino sobre o São Paulo. O Bragantino, ele pode chegar ao título paulista. Ele não pode ser descartado. É claro que os favoritos, os principais favoritos eu coloco Palmeiras, Corinthians, o próprio Bragantino eu coloco ele à frente de São Paulo e Santos, justamente por isso, porque não é um time em desenvolvimento ainda, não é um time em montagem ainda, é um time que já joga junto. Então eu vejo ele um pouco mais bem preparado para esse campeonato paulista do que São Paulo e Santos, que vem na sequência, mesmo São Paulo sendo atual campeão e tudo mais. Porém, o que se viu do São Paulo é algo que animar o torcedor talvez não é bem a palavra, mas deixar ele um pouco esperançoso de que o time ele vai fazer uma campanha muito melhor, muito à frente do que a campanha que ele fez no Brasileiro do ano passado. Então, o torcedor de São Paulo ele pode ficar um pouco mais confiante de que esse time ele vai fazer uma campanha muito melhor do que a que fez no Brasileiro no ano passado, que brigou para não cair, né? Uma parte do campeonato, o São Paulo realmente brigou para não cair, ele estava muito próximo da zona de rebaixamento. E com desempenho pífio dentro de campo, coisa que não aconteceu ontem. O São Paulo ontem, ele foi um time aguerrido, ele foi um time para frente, ele foi para o jogo, ele foi propor o seu estilo de jogo e deu muito trabalho para o Bragantino. Então, o torcedor ele pode esperar que não vai ser um time campeão brasileiro, repito, isso aí é difícil acontecer, tem times à frente, mais bem preparados, porém o torcedor ele não precisa esperar que seja uma lástima a temporada. Pelo contrário, o São Paulo ele promete dar muito trabalho, principalmente para os seus rivais aqui mesmo. Um time mais competitivo, um time mais aguerrido, um time com padrão de jogo, um time mais consolidado defensivamente. Tem que arrumar essa saída de bola, é um problema que vem desde a época do Fernando Diniz, então tem que arrumar. O São Paulo ele não pode ficar tomando tanto gol com erros bobos na saída de bola. É o adversário pressionar, o São Paulo acabar entregando, o jogador de São Paulo acabar entregando e tomando gol por besteira. O São Paulo tem que mudar isso, é um ponto que tem que ser mudado. E aí já não é um problema Fernando Diniz, que com ele fazia isso, com o Rogério acabou fazendo também, tem feito também. A gente pode lembrar, por exemplo, o jogo contra o Flamengo aqui no Morumbi. Então, o São Paulo precisa mudar essa questão, ele precisa colocar um pouquinho o pé no chão, entender o seu momento e entender que não dá para fazer um jogo com uma saída de bola tão equivocada, tão, me perdoa a expressão, tão maluca como tem sido, que vai acabar dando gol. No mais, a temporada do São Paulo promete ser um time para ficar ali em sétimo, oitavo, sexto, sétimo, oitavo. Claro que pode mudar, é a terceira rodada do campeonato, pode acontecer muita coisa ainda, mas isso falando do brasileiro. Campeonato Paulista, eu vejo ele atrás do Bragantino ainda, talvez o São Paulo ele seja hoje a quarta força, né? O torcedor corintiano ele vai brincar muito com isso, né? Quando o Corinthians foi chamado de quarta força, acabou ganhando o campeonato. São Paulo hoje ele seria a quarta força dos times de São Paulo. Então, mas tudo pode mudar, né? Esse é o vídeo de hoje, é a análise da partida de hoje. Mais pra frente a gente vai trazer tudo sobre a preparação do Palmeiras no Mundial de Clubes, os próximos jogos. Vamos ter aqui palpites, né? A gente vai estar dando palpites aqui do que a gente acha que vai acontecer no jogo, quanto vai ser o jogo, e a gente vai fazer um vídeo especial só para isso e depois
para ver se eu acertei os resultados e tudo mais, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o seu like, segue a nossa página no Instagram que está aí na descrição do seu vídeo. Ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum, conteúdo nenhum do Vídeo Esportes e ajuda a gente aí. Beleza? Tamo junto, galera!